Cristo sejam sempre abundantemente presentes em todos os corações. As crianças podem sair para o seu culto lá nos fundos. Nós marcamos o batismo para o último final de semana, o último sábado de abril, em Álvares Machado. Então, os irmãos que vão se batizar estejam preparados e a igreja apoie, esteja em oração pelo nosso batismo, que tudo seja para a glória e o louvor do Senhor. Quero abrir a Bíblia com vocês em 1 Coríntios capítulo 10. Primeiro Coríntios capítulo 10. A mensagem de hoje é uma mensagem muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexa. Então eu quero a atenção dos irmãos, vou tentar explanar esta mensagem. Eu sei o que eu quero falar, mas eu não sei se eu vou conseguir transmitir tudo que eu quero falar, porque ela está muito acima da minha possibilidade de esgotar esse tema ou de dominar esse tema. Então, eu me sinto completamente dominado por esse texto e não tenho controle sobre ele. Capítulo 10, a partir do verso de número 23. Que a atenção nossa esteja muito ligada e estejamos ligados ao Espírito Santo para nos dar entendimento. Diz assim a palavra do Senhor: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição, e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, e não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ações de graça, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, e de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém. Graças a Deus. Palavra maravilhosa e profundíssima do Senhor. Vamos orar. Oremos com alegria diante do Senhor, entregue ao Senhor o seu coração,
sua vida, sua mente, para que você possa compreender e praticar a obra e a palavra do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Graças te damos, ó Deus, pelas suas infinitas misericórdias, pela sua graça poderosa sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Abençoa-nos agora, ó Pai, na leitura, na compreensão, na exposição da tua palavra. Confesso a minha dependência total e completa do Senhor para entender, para compreender, para aplicar e para ensinar e para praticar o que está na tua palavra. Fala conosco, ó Deus, te pedimos pela tua palavra. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, esta noite a nossa situação de completa dependência de ti e da tua iluminação, do teu Espírito Santo para praticarmos a vida cristã. Sem ti não podemos fazer nada. Ó Deus, dá, Senhor, entendimento esta noite ao nosso coração. Fala na nossa vida, transforma a nossa realidade pessoal. Que a tua palavra seja viva e eficaz sempre no nosso coração. Abençoa os irmãos, aqueles que não puderam vir. Abençoe os que aqui estão. Abençoe, Senhor, a reunião da tua igreja. Guarda cada um. Fortalece pessoas que têm necessidades, ó Deus. Tu conheces cada necessidade de cada um. Que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos a ti. Amém. Irmãos, caso alguém lhes pergunte qual é o propósito da vida cristã, como você responderia? Qual é o propósito, qual é o objetivo da vida cristã? Como você responderia? Isso é muito importante, porque se eu não sei o objetivo, eu não sei para onde estou indo, e nem sei o que fazer. Por isso eu tenho que ter muito claro na minha mente qual é o objetivo. Talvez a resposta a essa pergunta viria de algum jargão que a gente aprendeu na igreja. Mas eu quero insistir para que você pense comigo essa noite qual é o objetivo, qual é o propósito da sua vida cristã. Qual é? Talvez a resposta mais comum e, a meu ver, mais acertada seja: o propósito da vida cristã é viver para a glória de Deus. Este é o propósito da vida cristã. Nós devemos viver para a glória de Deus. Esta é, para mim, a resposta mais acertada que alguém pode dar. Ou seja, o propósito da vida cristã não é construir uma grande e magnífica catedral para ser apreciada por quem passa na rua. Este não é o propósito da vida cristã. O propósito da vida cristã nem é cantar no coro de uma igreja centenária. Este também não é o propósito da vida cristã. O propósito da vida cristã não é pregar domingo após domingo num púlpito. O propósito da vida cristã também não é pertencer a uma denominação de raiz histórica. Olha, eu pertenço, esse é o propósito da vida cristã. Eu pertencer à igreja denominação tal, que está no Brasil há 200 anos. Esse também não é o propósito da vida cristã. O propósito da vida cristã nem é gravar um CD com a igreja, um CD ao vivo para vender milhares de cópias. Olha, esse é o propósito. Nós estamos aqui para gravar um CD.
Chama o grupo do louvor. O propósito da vida cristã também não é escrever um livro e ter o nome estampado na lista dos mais vendidos dos jornais. Esse também não é o propósito. E nem mesmo o propósito da vida cristã seria constituir uma família, trabalhar, juntar recursos, ter filhos, deixar um legado financeiro aí para a descendência e morrer. Isso também não é o propósito da vida cristã. O propósito da vida cristã é muito mais do que isso. Tudo isso pode ter alguma virtude de alguma forma, mas a vida cristã é muito mais do que isso. O propósito da vida cristã é viver para a glória de Deus. Agora aqui eu tenho um problema. Porque surge uma pergunta intrigante. O que é viver para a glória de Deus? O que é viver para a glória de Deus? Bom, para responder essa pergunta, talvez eu teria que fazer uma série de mensagens, assim como eu fiz uma série de mensagens sobre a obra de Cristo em nós. Se Deus permitir, volta e meia, quero voltar nesse assunto e fazer uma série de mensagens aí sobre o que significa viver para a glória de Deus. Mas para iniciar, para que eu possa começar a pensar em viver para a glória de Deus, eu diria que viver para a glória de Deus é viver cada dia menos para si mesmo e cada dia mais para Ele. Cada dia menos para mim mesmo e cada dia mais para Ele. Talvez isso seria um princípio do que é viver para a glória de Deus. Agora aqui nós temos um outro problema. Como viver cada vez menos para mim e cada vez mais para Ele? Paulo vai dizer nesse texto que nós lemos, assim, diz Paulo, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, o objetivo do vosso comer, o objetivo do vosso beber, ou qualquer outra coisa que vocês fizerem na vida, o objetivo não é e não pode ser vocês mesmos. O objetivo tem que ser a glória de Deus. E aqui complica a minha cabeça. Porque essa é uma vida nobre e que se torna cada vez mais desafiadora para todos nós. E por quê? Por que é tão desafiador viver para a glória de Deus? Porque tudo em nós, e aí talvez esteja a dificuldade de compreender isso, porque até a compreensão nossa é voltada para nós mesmos. Tudo em nós, como seres humanos naturais, acaba sendo contrário ao viver para a glória de Deus. Ou seja, a busca mais íntima do ser humano natural é a busca pela sua própria glória. A gente faz tudo, em geral, como ser humano natural, a gente faz tudo para nós mesmos. A gente é o centro das nossas buscas.
E este é o grande problema, e esta é a grande dificuldade para entender um estilo de vida diferente. Porque nós nascemos assim, nós somos ensinados a viver assim, nós crescemos assim, e de repente chega a palavra e diz: está errado, você não pode viver para você mesmo, porque se você viver para você mesmo, você não está vivendo para a glória de Deus, mas está vivendo para a sua própria glória, e isto está errado e por isso é pecado. Paulo vai dizer no começo do texto que nós lemos, vocês prestaram atenção no texto? Paulo diz: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Agora, o contexto aqui, em que Paulo coloca isso, parece ser o de que os irmãos na época estavam com um impasse, com um problema. E o problema é: será que eles poderiam comer carne sacrificada aos ídolos que eram vendidas nos açougues? Ou seja, naquela época existia uma religião muito forte, encrustada na sociedade, no meio social. Então, as carnes que eram vendidas no açougue, antes eram sacrificadas aos ídolos pagãos. E aí os irmãos começaram a ficar com um problema. Como? Eu vou no açougue, de repente eu compro uma carne que é sacrificada ao ídolo, ou eu vou na casa de alguém almoçar, o irmão me chama para um almoço no domingo, eu vou na casa dele almoçar, e se aquela carne que ele colocar na mesa foi uma carne sacrificada aos ídolos pagãos, eu posso ou não posso comer? E Paulo responde assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Ou seja, é permitido comer carne sacrificada aos ídolos, porque o ídolo não é nada, diz Paulo. Mas não convém comer essa carne sacrificada aos ídolos quando ela escandaliza o irmão. E ele continua no verso seguinte, dizendo: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem dos outros. Então o contexto aqui é o bem do outro. O contexto aqui não é o camarada pensar: mas essa picanha está deliciosa, estou com muita vontade de comer ela para o meu próprio bem, para satisfazer a minha necessidade. O contexto aqui é pensar no próximo, porque é assim que se glorifica a Deus. Há um processo para se glorificar a Deus, e o processo começa quando eu deixo de buscar para mim mesmo e começo a tirar os olhos de mim mesmo para colocar os olhos no outro. Veja o que João diz, que se eu disser que amo a Deus, mas odiar o meu irmão, eu sou um mentiroso. Porque como eu posso amar a Deus que não vejo, se ao mesmo tempo eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo? Então, nesse processo, eu percebo que as coisas da espiritualidade, do sobrenatural, elas têm um começo na naturalidade. Ou seja, eu preciso ser educado, eu preciso ser treinado, eu preciso começar a dar passos naquilo que naturalmente ou materialmente eu me relaciono, para depois ascender a uma posição elevada, para poder entender e me relacionar com aquele que é o sobrenatural. Ninguém pode amar a Deus, que é sobrenatural,
se eu não começo pelo processo do natural, que é o meu irmão que está ao meu lado. Então, neste aspecto, eu não tenho como glorificar a Deus, porque glorificar a Deus seria deixar de olhar para mim mesmo e de buscar a glória para mim. Mas como eu chego nesse estágio de deixar completamente de olhar para mim para glorificar a Deus? Eu preciso começar pelo processo. E o processo eu vou começar com o irmão que está ao meu lado. Primeiro, para eu aprender a se livrar de mim mesmo, para chegar a glorificar a Deus, eu preciso começar a pensar no próximo. É o elemento mais natural que eu tenho e é o elemento mais concreto que eu tenho. Ninguém vai chegar a conseguir pensar em Deus primeiro se não aprendeu a pensar no próximo primeiro. Então, pensar no próximo é o primeiro passo que eu dou em direção ao nível espiritual que Deus quer me levar. Para chegar até Deus, eu preciso passar pelo processo do próximo. É como se fosse um treinamento. É como se fosse um estágio inicial. Se eu passar por esse estágio inicial, eu vou conseguir atingir o estágio mais elevado. Para deixar de pensar em mim mesmo, para poder glorificar a Deus acima de tudo, primeiro eu preciso começar pelo próximo. É o primeiro estágio. Para depois subir ao outro estágio. Então o contexto aqui é um bem do outro. E há um processo para se glorificar a Deus, que é o deixar de buscar para si, para buscar para o outro, e depois então para Deus. Vejam que a preocupação de Paulo aqui é com o próximo. Nos versículos seguintes a gente vê isso. Comam de tudo que se vende no mercado. Pode comer, Paulo diz. Comam de tudo, sem fazer pergunta, por causa da consciência do outro. Sem fazer pergunta. Por quê? Porque do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então não importa se uma galinha foi sacrificada na macumba, não importa se foi feita uma galinhada com a galinha que foi encontrada na encruzilhada. Tem gente que tem medo, passa longe, né? Agora não tem muito mais esse negócio, né? Mas quando eu era criança, né? E a gente ia para os sítios, né? E tinha um tio meu que ele gostava de ir para um sítio chamado Noite Negra, o sítio. Noite Negra já me dava medo só pelo nome do sítio, mas eu queria ir com os meus primos brincar na Noite Negra. E aí ele fazia questão, quando ele passava de carro, do lado, às vezes à noite, passava do lado das encruzilhadas e tinha lá a vela acesa, tinha um copo de pinga, tinha um negócio macabro ali. E a gente falava, tio, passa rápido. E ele parava, né? Aquele jeito dele todo especial, ele parava o carro, mas falava, não tem problema, olha aí, olha do lado aí, olha aí. E a gente tremendo de medo, passa logo. Paulo diz, pode pegar aquela galinha, se você tiver com fome, cozinhar e fazer uma galinhada, que não tem problema algum, porque o que é oferecido aos ídolos não é nada, já que tudo é de Deus. Deus é dono da terra e de todas as coisas. Então coma de tudo que se vende no mercado sem fazer pergunta, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Aí ele continua, se algum descrente o convidar para uma refeição, e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar, por causa da consciência. E Paulo vai dizer, mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou,
como da consciência, isso é, da consciência do outro e não da sua própria. Porque para você está tudo bem, mas o outro vai escandalizar porque ele já te avisou. Isso aqui é sacrificado aos ídolos. Ele já te avisou. E Paulo diz: pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ações de graça, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Então vejam aqui que a preocupação é a consciência do outro. É o tudo é lícito, mas nem tudo convém para não ferir o outro. E nesse mesmo contexto ele chega ao verso 31, dizendo: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Viram que começa na consciência do outro para chegar na glória de Deus? Viram que começa você se preocupando com o outro, você atendendo o outro para depois chegar na glória de Deus? Então, fazer para a glória de Deus é deixar de ser o centro, porque aqui, nós estamos aqui atrás como seres humanos, vou derrubar isso, nós estamos aqui atrás como seres humanos naturais. Nós começamos ensimesmados, pensando em nós mesmos, na nossa vida, e a gente faz tudo para a gente mesmo. Precisa primeiro começar a largar isso, e aí é o outro, que é o meu instrumento, que Deus usa para começar a mudar a minha mente. Então, Paulo vai dizer que nós devemos fazer para a glória de Deus, e fazer para a glória de Deus, me parece claro que é deixar de ser o centro e fazer para o outro. E ele vai concluir dizendo: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. E ainda diz: também eu procuro agradar, Paulo dizendo, eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. E aí começa o 11 dizendo: tornem-se imitadores meus, como eu sou de Cristo. Então vejam que viver para a glória de Deus é deixar de viver para si mesmo. E esse exercício eu começo quando eu sou confrontado com o outro e preciso escolher entre agradar a mim mesmo ou agradar o outro. Muitas vezes você é levado numa encruzilhada, onde você precisa escolher um caminho. Ou você vai agradar a você mesmo, ou você vai agradar a outra pessoa. E Paulo está dizendo: quando tiver a carne na mesa, naquele contexto, quando você tiver com fome, e o assado começar a sair o cheiro e entrar nas suas narinas, e o seu estômago começar a roncar, e você olhar para aquela carne e dizer: agora não vejo a hora de sair esse almoço. E aí no meio desse processo, alguém disse: isso aí, é oferecido aos ídolos, fica com fome, não coma. Não teria problema você comer, mas você não quer escandalizar o outro, porque você não está pensando em você e no teu estômago, você está pensando no outro. Assim você entra num passo de ir para fazer tudo para a glória de Deus. Eu quero ligar esse pensamento, e hoje nós temos que ter um pouquinho mais de tempo, de paciência, para chegar onde eu quero chegar aqui. E espero que os irmãos estejam me acompanhando. Eu quero ligar esse pensamento à tentação de Jesus no deserto, em Lucas capítulo 4, do verso 1 até o verso 13. E eu vou ler aqui, você, se não quiser, não precisa abrir a sua Bíblia. É Lucas 4, do 1 ao 13. Nós temos aí: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto,
onde durante 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles, Jesus teve fome. 40 dias de jejum, Jesus teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E Mateus completa: mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo então o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será teu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse: se você é filho de Deus, joga-se daqui abaixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: dito está, não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Interessante esse texto, porque aqui nós vemos a tentação de Jesus. E na tentação de Jesus nós temos 3 áreas específicas que o ser humano é tentado no geral, como um todo. E essas 3 áreas específicas da tentação é, a meu ver, para impedir que a gente possa viver para a glória de Deus. Veja, o nosso objetivo é viver para a glória de Deus, mas o diabo vai tentar a gente, como ele tentou a Jesus nas 3 áreas específicas principalmente, para que a gente possa ceder e assim não viver para a glória de Deus. Porque o diabo tenta Jesus em 3 áreas que são fundamentais para a vida cristã. E na realidade a tentação me parece que tinha um foco. O foco era o viver para si mesmo e não para a glória de Deus. Por isso ele tentou Jesus, em primeiro lugar, na área da autossubsistência. A autossubsistência. O texto de Lucas 4 que nós lemos diz que Jesus não comeu nada durante 40 dias. E ao fim dos 40 dias, como estava Jesus? Com fome. Por quê? Porque Jesus era humano. E Jesus teve fome, 40 dias sem comer. E o diabo lhe diz: se você é o Filho de Deus, então mande a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus vai lhe responder: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Veja que a área da autossubsistência é enfocada aqui. Ou seja, você precisa de pão. Você está com fome. Então, transforme estas pedras em pães. Essa é uma tentação que abarca o ser humano em si. Que quer dizer, viva para o pão. Busque como objetivo da sua vida o sustento diário para você e viva para esse sustento diário. Esta é a tentação. Porque essa é a premissa básica, a raiz e o objetivo da vida. O que o diabo está dizendo aqui é: você existe para encontrar o pão. Você existe para satisfazer as suas necessidades básicas. Então, se você está com fome, não importa, satisfaça a sua fome. Irmãos, quantas pessoas caem nessa tentação e fazem da vida uma busca incessante pelo pão? E quando a pessoa faz uma busca incessante pelo pão na vida, quem é o foco da sua vida?
o foco é ela mesma. O foco é matar a sua própria fome. O foco é correr para satisfazer as suas necessidades. O foco é se importar consigo mesmo e com as necessidades do momento. Essa é uma forma de não vivermos para a glória de Deus, pois quem vive para si mesmo não pode viver para a glória de Deus. Quem busca o pão como fonte de vida e faz do pão o objetivo do seu dia a dia, não pode de forma alguma viver para a glória de Deus, porque tudo o que ele precisa na vida é buscar o pão para ele da segunda-feira, depois buscar o pão da terça-feira, e você vai falar com ele, ele não tem tempo, porque ele precisa buscar o pão da quarta-feira, e ele não tem tempo de fazer outra coisa, porque ele precisa buscar o pão da quinta-feira, e ele vive para buscar o pão. Então, ceder a esta tentação é fazer tudo o que é permitido. É permitido buscar o pão? Sim. Mas ceder a esta tentação é fazer tudo o que é permitido, sem se preocupar com o que convém ou não. Ceder a esta tentação é buscar o próprio bem e não o bem dos outros. Então muitas pessoas vivem para satisfazer a si mesmas o tempo todo. E isto jamais é viver para a glória de Deus. Aliás, eu deveria perguntar na minha vida se eu vivo a maior parte do tempo para satisfazer as minhas necessidades ou para auxiliar outros naquilo que outros precisam. Ao invés do pão que satisfaz a si mesmo, Jesus diz ao diabo, Jesus estava com fome, ele precisava comer, ele necessitava do pão para comer, mas ao invés de satisfazer a si mesmo, Jesus diz ao diabo, nem só de pão, nem só de autossatisfação vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o objetivo da vida não é o pão que mata a fome. O objetivo da vida não é satisfazer as necessidades e vontades pessoais. O objetivo da vida é se alimentar da palavra de Deus. O pão pode ser importante, mas existem coisas mais importantes do que o pão. Viver para a glória de Deus é não ter como busca prioritária a autossubsistência, mas sim a expressão da palavra de Deus na vida. Por isso Jesus disse, olha, não vos preocupeis com o que deveis comer, beber ou vestir, porque são os pagãos que vivem preocupados e correndo a vida toda atrás dessas coisas. Eu não estou falando aqui que você não pode trabalhar, eu não estou falando aqui que você não deve garantir seu sustento de alguma forma, não estou falando isso. Eu estou falando que a sua vida não pode se resumir a isso, e que você não pode buscar em primeiro lugar o satisfazer a sua própria vida. Quando eu começo a viver a partir da glória de Deus, o importante não é mais o pão que mata a minha fome, o importante não é mais resolver o meu problema em primeiro lugar, o importante não é mais o agir segundo a minha própria necessidade. Hoje nós caímos na tentação, muita gente cai na tentação e acaba aceitando um evangelho que resolve o seu problema, o problema do pão, e mata a fome da pessoa do momento. Cada pessoa busca o seu próprio pão e assim utiliza o poder de Deus para resolver o seu próprio problema. Assim, o comer nunca será para a glória de Deus. O comer que é para a glória de Deus é o comer baseado no amor, que não vê a si mesmo como um alvo prioritário. E se comer carne escandaliza meu irmão, eu não como carne, por mais vontade que eu tenha de comer carne, porque eu não sou o alvo prioritário. Paulo diz, eu vivo para agradar o outro e não a mim mesmo. A maioria da sociedade busca agradar a si mesmo,
A maioria das pessoas vive para satisfazer a si mesmo. Essa é a vida natural pecaminosa, e essa vida natural pecaminosa é contrária à vontade de Deus. Viver para a glória de Deus precisa começar pelo princípio de abrir mão de si mesmo em função do próximo. Esta é a primeira área, a área da autossubsistência. O que o inimigo tem feito e que a maioria das pessoas tem caído é correr e utilizar tudo para transformar pedras em pães. É viver pela necessidade do momento. Estou com fome, preciso comer. E o outro, eu preciso comer. E a missão, eu preciso comer. E a necessidade alheia, eu preciso comer. A segunda área em que o diabo tenta Jesus é a área das conquistas pessoais. Lucas continua em seu relato da tentação dizendo: o diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dar a quem eu quiser. Então, disse o diabo, se você me adorar, tudo será teu. Jesus respondeu a essa tentação, está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A segunda área, irmãos, enfocada aqui, é a área das conquistas. Eu lhe darei todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Você terá tudo o que a sua carne deseja. Terá dinheiro, terá fama, terá status, tudo aquilo. Todas as suas conquistas, todas as conquistas que você sempre quis, estarão à sua mão. Essa é a tentação. Ou seja, viva para as suas conquistas, consiga o mundo inteiro para você, tenha todos os seus sonhos de consumo realizados. Você acha que as pessoas não caem nessa tentação? Até os evangélicos hoje em dia fazem músicas de conquistas. Até os evangélicos estão pregando sobre conquista. Você vai conquistar. Você conquista na sua vida. A mensagem da noite é a mensagem como conquistar. E as pessoas estão preocupadas com suas realizações, seus sonhos. Qual é o teu sonho? As músicas de hoje em dia, no meio evangélico, é: qual é o teu sonho? Deus sonha o teu sonho. Teu sonho é ficar rico? Deus sonha o teu sonho. Teu sonho é conseguir aquilo lá? Deus sonha para você isso aí. É a sua conquista. Vá em busca, diz o diabo, não só do pão para matar a fome. Vá em busca dos objetivos, das conquistas, dos sonhos que você deseja para você. Quem vive assim não pode fazer o que Paulo diz no texto quando nós lemos. Em Coríntios 10:33, Paulo diz: também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Paulo diz: eu não procuro o meu próprio bem. Quando você vive a partir das tuas conquistas, você está procurando o seu próprio bem. Mas Paulo diz: eu não procuro o meu próprio bem, eu quero agradar os outros para que eles sejam salvos. Ou seja, nós não estamos aqui, irmãos, para conseguir conquistas e mais conquistas. Olha, estou conquistando. Conquistei agora isso, agora amanhã vou conquistar o outro, depois vou conquistar o outro. E todas as conquistas são troféus que eu coloco lá nas minhas prateleiras, e todo mundo olhando os meus troféus. Olha, isso aqui eu conquistei, para mim mesmo, para exibir. Nós não estamos aqui procurando o nosso próprio bem. Viver para a glória de Deus é viver entendendo que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Verso 26, que nós lemos de Paulo. Então, viver para a glória de Deus é saber que tudo na terra é do Senhor, não é do diabo. Tudo na terra é do Senhor, não é do diabo e nem do homem, é do Senhor. E tudo aquilo que você pode ter aqui na terra continua sendo do Senhor. Sabe por quê? Você pode morar na casa mais linda que existe na sua vizinhança,
mas você não segura essa casa nas suas mãos, porque o tempo vai passar e a morte vai te levar e vai ficar essa casa aí. Você pode ter terras, fazendas, boi, gado, carros, o que for, nada é seu, porque tudo passa com o tempo. O tempo vai tirando as coisas da nossa mão, e quando a gente vai percebendo que a gente vai morrer, a gente percebe que nada a gente consegue levar, nada. Por quê? Porque nada é nosso, nada daquilo, nem a roupa que nós usamos no corpo é nossa, nem a roupa a gente consegue levar. A roupa vai com a gente para o caixão, para o túmulo, uma só. Todo o teu guarda-roupa fica aí, para os outros dividir, separar, levar, brigar, dar confusão na família. Fica todo o teu guarda-roupa. Você pode ter quantas roupas lindas for, você vai usar uma só no teu velório, e nem essa você vai levar, ela vai apodrecer junto com o corpo lá na sepultura. Depois de um tempo pode abrir e tirar, está lá ainda, está lá a roupa, porque nada é seu, porque a terra e tudo que nela existe é do Senhor, não é do diabo, é do Senhor, não é do homem, é do Senhor. Deus é eterno, maravilhoso, e tudo é dele e pertence a ele. Por isso, viver para a glória do Senhor é saber que tudo é do Senhor e para o Senhor. Assim, quando você vive para o Senhor, você não vive correndo atrás de conquistas para você mesmo. Por isso Jesus responde a essa tentação: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Deus é Deus e Ele merece adoração. Então o objetivo da vida não é correr atrás de conquistas para você. O objetivo da vida é adorar o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestar culto, porque Ele é eterno. A terceira e última área em que o diabo tentou Jesus foi a área da autopromoção. Autopromoção. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: se você é o Filho de Deus, jogue-te daqui para baixo, porque está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ou seja, o diabo disse: você precisa se projetar, sua imagem está muito desgastada, sua imagem está muito fraquejada, você precisa de um chá de loja, você precisa de uma grife, você precisa de um holofote aí, você precisa ir para a mídia, você precisa estar na internet, ninguém te conhece. Que negócio é esse? Você precisa aparecer. Se você fizer um espetáculo aqui, todos vão se convencer de que você é. Os anjos vão até fazer parte desse espetáculo. A tentação é: você precisa de destaque na vida. Essa é a tentação da autopromoção. E essa tentação não permite que você viva para a glória de Deus, porque a promoção é de você mesmo. Quando cedemos a essa tentação, nos tornamos, segundo essa tentação, o centro das forças cósmicas, o centro das forças sobrenaturais. Tudo tem que concorrer para mim. A gente se promove e Deus confirma a nossa autopromoção com a assinatura dos anjos embaixo. Já viram pessoas assim? Já viram pregadores assim? Pessoas que se promovem e se comprazem na autopromoção e convocam e invocam até os céus para se autopromover. Ou seja, Deus existe para você se destacar na vida. Deus existe para que você esteja no holofote. Deus existe porque Ele quer te colocar num pedestal. Deus existe para fazer você chegar lá. Mas isso vai completamente contra o projeto de vida de quem vive para a glória de Deus. Como dizia João Batista, convém que Ele cresça e eu diminua.
Quem vive para se autopromover, pensa em si mesmo o tempo todo e não pode fazer o que Paulo disse, onde a gente leu: ninguém busque o seu próprio bem, mas sim o bem dos outros. E Paulo continua dizendo: eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Quem vive para a glória de Deus, não corre o tempo todo para se autopromover. E Cristo trouxe a resposta a esta tentação, dizendo: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ou seja, o foco não é você, o foco é Deus. Então a vida deve ser para a glória de Deus e não para a autoglorificação humana. Deus não existe para eu me projetar. Deus não existe para lançar luz sobre mim, para que todo mundo possa me aplaudir. Deus não existe para isso. Eu é que existo para a glória de Deus. Eu é que vivo para glorificá-lo. Eu é que vivo em torno de Deus. Não é Deus em torno de mim, sou eu em torno de Deus. Não é Deus fazendo a minha vontade, sou eu fazendo a vontade de Deus. Não é Deus existindo para me fazer me dar bem na terra, não é isso. Sou eu existindo para viver para a glória dele onde eu estiver. A vida deve ser para a glória de Deus. E nós somos chamados essa noite para vivermos para a glória de Deus, mas para que isso aconteça, eu preciso dar o passo. E qual é o passo? O passo é olhar para o meu próximo e deslocar o meu olhar de mim para colocar nele. É quando está em jogo você ou ele, você prefere ele. É quando está em questão prejudicar você ou prejudicar ele, você prefere prejudicar você e não prejudicar o outro. Porque a Bíblia diz assim: aquele que é justo, quando ele fala uma palavra, ainda que sofra dano, não volta atrás. Por quê? Porque ele está visando o outro e o benefício do outro. O problema é que a nossa vida é carregada de nós mesmos. Nós nascemos pensando em nós mesmos e no nosso próprio benefício. Faz parte do homem natural. Agora, reaprender a vida a partir de Cristo é o nosso desafio. Parece muito esquisito e parece até muito abstrato, mas como que eu vou viver para o outro? Como? Eu preciso pensar em mim. Aliás, o objeto sempre é o próprio ser humano. Pense em você mesmo. Pense em você mesmo. Eu preciso pensar em mim, eu preciso cuidar de mim mesmo, eu preciso fazer as coisas para mim. Eu não digo que não tem a hora que você precisa cuidar de você mesmo em alguma circunstância, mas quando você é o centro, há o problema. Porque eu preciso viver para outro e não para mim mesmo. Então, como eu vou começar o viver para outro? Eu começo vivendo para o próximo, para depois atingir o viver para a glória de Deus. Paulo traz isso muito claro no texto que nós lemos. Quando você vai comer uma carne, não tem problema, tudo é permitido, mas se for para ofender o outro, não o faça. Por mais que você esteja com fome, não o faça. Por quê? Porque Paulo diz: eu procurei agradar a todos e não a mim. Eu procuro o interesse do outro e não o meu próprio interesse. Muitas vezes as pessoas agem assim: não, o que importa é o que eu penso. Não, não é o que você pensa o que importa. O que importa é se você vai ofender o próximo ou se você não vai ofender o próximo. Não, eu estou buscando para mim primeiro, porque sou eu, minha família, nós aqui. Não, quando a gente faz assim, nós estamos fora da palavra. Porque a palavra é o benefício do outro. Porque quando eu aprendo a tirar o foco de mim mesmo, quando eu aprendo a viver não para satisfazer os meus próprios desejos, quando eu aprendo que eu não sou o centro da história, eu começo a dar passo em direção a viver para a glória de Deus.
O cerne do pecado humano é viver para si mesmo, porque nós somos corrompidos e o pecado nos tornou autocentrados. É por isso que quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi culpar um ao outro. Adão disse: eu vou livrar minha pele dessa história. Foi a mulher que fez a coisa errada. E a mulher disse: eu vou livrar minha pele. Foi a serpente que fez a coisa errada. Nós temos aí a raiz do pecado. Cada um começou a pensar em si mesmo, e o outro que se vire. Então o pensar em si mesmo, o buscar as coisas para si mesmo, o querer resolver o seu problema em primeiro lugar, é com certeza o resultado do pecado. As pessoas que começam a aprender a viver para os outros, e aqui eu tomo o pastor José, não é porque faleceu que eu estou fazendo esse elogio, que já fiz várias vezes, mas eu tomo o pastor José como exemplo, que eu vi que sempre viveu para os outros, sempre viveu para os outros, sempre se preocupava com os outros, sempre investia a vida nos outros. Isso é uma coisa que eu aprendi com o pastor José, e que eu nunca vi no pastor José, é um desejo egocentrado, nunca vi. Nunca vi ele dizendo: não, é para mim, eu tenho que resolver meu problema. Não, sempre foi para ajudar os outros. Sempre procurava ver o bem nos outros. Sempre procurava investir nos outros. E foi um grande exemplo para a minha vida e para todos que o conheceram. Porque um homem segundo o coração de Deus é um homem que quer abençoar o outro. Quando Deus falou com Salomão, e aqui eu vou terminando. Quando Deus falou com Salomão e disse: Salomão, o que você quer? Pode pedir qualquer coisa que eu vou te dar. Salomão podia pedir para si mesmo. Salomão podia dizer: eu estou precisando de... Eu quero não envelhecer. Não pensou se Deus perguntasse: o que você quer? Quero mudar a cor do meu cabelo. Eu quero ter cabelo. Eu quero ficar magro. O que você quer? O que você quer? Quero ficar rico. Eu quero que morra todos os meus inimigos, que eu nunca tenha inimigos na vida. Olha que maravilha. O que você quer? Eu quero 3 casas do mais último tipo. Quero 10 hotéis de luxo para mim, no meu nome. O que você quer? O que você quer, Salomão? Me peça que eu te dou. Salomão disse: eu quero ter sabedoria para governar o teu povo. Ele não pensa nele, ele pensa no povo. E Deus se agradou tanto disso, falou: como você não pediu riqueza para você, como você não pediu a morte dos teus inimigos, eu vou dar tudo aquilo que você não pediu também. Veja que há sabedoria em um homem que se preocupa com o outro. Já é uma metáfora no Antigo Testamento de como deveria ser a vida cristã. Eu quero sabedoria para lidar com o povo, para abençoar o povo, para guiar o povo. É um homem que não está pensando em si mesmo. É um homem que não está pensando em si mesmo. As tentações do diabo para Jesus foi para tentar fazer com que Jesus pensasse em si mesmo e não nos outros. E se Jesus pensasse em si mesmo, ele não teria morrido na cruz do Calvário. E por isso nós estávamos todos perdidos. Porque Cristo não precisava descer aqui à terra, ele sempre foi Deus. Cristo já tinha todas as coisas, ele sempre é Deus, sempre será Deus. Ele é Deus por toda a eternidade. Então por que Cristo veio? Porque ele pensou em nós. E esse é o espírito do cristão. O espírito do cristão é pensar no outro. E pensando no outro, ele pensa em Deus. E pensando em Deus, ele vive para a glória de Deus. Mas para chegar a pensar em Deus, ele precisa se desvencilhar de si mesmo. Ele precisa tirar o foco de si mesmo e começar a olhar para o outro, para depois chegar em Deus.
Esse é o processo da vida cristã. É muito difícil fazer isso, por quê? Porque isso vai contra a nossa natureza humana. Isso vai contra tudo aquilo que a gente luta desde o dia que a gente nasce. Então isso é muito complicado de fazer, mas a graça de Deus nos basta. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso Cristo nos dá poder para conseguirmos deixar de pensar em nós mesmos e começar a pensar nos outros. E assim chegarmos ao nível de vivermos totalmente para a glória de Deus. É por isso que Paulo chega ao ponto de dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você não está pensando nele mesmo? Para mim eu já queria partir e estar com o Senhor, a glória. Pensando no Senhor. Mas ao mesmo tempo, por causa dos irmãos, eu quero ficar aqui. Ele não está pensando nele, ele está pensando nos irmãos e está pensando no Senhor. É um homem que atingiu um nível diferente. Se você tivesse uma doença e fosse morrer, e Deus chegasse a você e dissesse: por que eu devo te curar? Qual seria a sua resposta? Porque eu preciso viver mais anos, tem mais picanhas para eu comer, tem panetones, tem tantas festas que eu preciso participar, tem tanta coisa que eu preciso comprar ainda, tem tanto dinheiro que eu preciso gastar. Por que você deveria viver mais? Por que você deveria viver mais e não morrer hoje? Por quê? Se não for por causa de Deus e por causa do próximo, nós estamos vivendo para nós mesmos e não para o outro. E por isso não estamos vivendo para a glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a igreja, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude nas nossas fraquezas, que Deus nos dê graça para viver a vida como deve ser vivida. Que Deus estenda a sua mão poderosa sobre nós para nos guiar no caminho certo. Que Deus tire a nossa miséria. Que Deus tire as nossas idolatrias. Que Deus tire as nossas invejas. Que Deus tire os nossos egocentrismos. Que Deus tire a miséria da nossa realidade pessoal. Que Deus mude o nosso coração. Que Deus transforme a nossa mente. Que Deus nos dê um caminho segundo o caminho de Deus. Que Deus nos dê um coração segundo o coração de Deus. Que Deus nos dê uma vida nobre segundo a vida de Deus para a nossa vida. Que Deus nos dê outros caminhos a seguir, que não sejam os caminhos do egocentrismo. Que Deus nos ensine a viver, que Deus nos dê graça. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fiquemos em pé, vamos orar.